Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia para você que está chegando, que já acordou, que saiu desse leito, ou que vai assistir esse vídeo, essa live, no seu leito. Fala, Luiz. Vamos chegar. Bom dia, meu irmão. Bom dia. E aí, firme e forte? Por aqui continuamos firme e forte. Hoje nós iremos ler Provérbios 7. Hoje é dia 7 de dezembro, o dia que ele separou para nós. Só existe hoje. E o hoje é o que a gente tem que concentrar a nossa energia, nosso tônus vital. Tem que se concentrar no hoje, no agora. Hoje é dia 7, então nós leremos Provérbios 7. Eu recebi algumas sugestões de temas. Vou falar aqui, Luiz, de concurso público, acho que na sexta-feira. Como recomeçar concurso público, esse vai ser o tema da live na sexta-feira, tá? Tem temas sobre criação de filhos, tem sugestão sobre como abandonar a pornografia. E todos esses temas eu acredito que eu tenho autoridade para falar, porque eu já passei por isso. Já fui viciado em pornografia, então já venci. Posso falar sobre isso. Tenho 4 filhos. Posso falar sobre isso. Concurso público também. Posso falar sobre isso. E várias outras coisas que Deus nos permitir. Então vamos lá. Provérbios 7. Salomão aqui vai continuar falando sobre a mulher adúltera. Por que Salomão bate tanto nessa tecla? Porque ele sabe que a família é a instituição que Deus mais valoriza nessa terra. De todas as coisas que existem, o que Deus mais valoriza é a família. É a união do homem e da mulher e seus filhos. Por que Deus valoriza tanto a família, Diego? Porque a família é a base de tudo, né? Qualquer sociedade que existe, só existe porque a base é uma família. Os Estados Unidos, para quem não sabe, começou com a união de 55 famílias. Israel também iniciou com a família de Abraão. Na verdade, veio depois Isaac e Jacó, né? E Jacó, que teve a transformação ali junto com o anjo, na batalha com o anjo, passou a se chamar Israel. Então Israel é constituído tem como base a família. E é onde Satanás mais vai agir. É onde Satanás mais vai investir, em destruir a família. Ou através da destruição do patriarcado, que é a figura do homem, desvalorizando a figura do homem, ou desvirtuando a sexualidade das crianças. Isso é a forma de ação de Satanás desde os primórdios. Porque destruindo a família, ele destrói qualquer sociedade. Ele destrói qualquer comunidade. A igreja é formada com base nas famílias e assim sucessivamente. Então Salomão vai falar da mulher adúltera, porque ele sabe que o adultério, inclusive está nos 10 mandamentos, na quebra do princípio da aliança, resultou na regra não adulterarás. Não adulterarás. E o adultério é uma forma de desolação da família, destruição absoluta. Mas tem conserto. Você que já adulterou aí no seu casamento, eu quero te dizer que não é o fim. Eu quero te dizer que não é o fim do mundo. Você ainda pode restaurar seu casamento. Claro que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado resulta, toda colheita, todo plantio resulta numa colheita. Às vezes a mulher adúltera vai estar grávida e agora você vai ter que carregar isso aí. Mas tem jeito sim. Tem como você reconstruir a confiança do seu cônjuge. Tem como você reconstruir a unidade da sua família. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai concentrar nossa energia falando sobre casamento.
Mas antes vamos ler aqui Provérbios 7. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Salomão falando. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Novamente, além de você entender, memorizar na sua mente, você precisa guardar a palavra no seu coração. Lembra que de tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, além de você entender a palavra, de você conhecer a palavra, de você memorizar versículos, você precisa internalizar no seu coração a palavra. Lembra que o coração é o contato direto com Deus. Deus está interessado muito mais naqueles que adoram o Espírito em verdade do que naqueles que falam sem viver o que estão falando. Versículo 4. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Aí aqui no versículo 6 ele vem contando uma história. Da janela de minha casa olhei atrás da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito, coberta de linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltarás antes da lua cheia. Teve quando eu era agente de polícia, aqui na Polícia Civil DF, eu trabalhava na 5ª DP, né? Fica ali no plano piloto. Só compartilhando uma história que eu vivenciei muito parecida com essa aqui que Salomão. O meu chefe, na época, desencadeou uma operação de derrubar casa de prostituição, lá perto da região central de Brasília. Foi lá no CONIC, essa casa de prostituição, em frente ao Pátio Brasil. Não, em frente ao Pátio Brasil. Ali naqueles edifícios tinha um escritório e funcionava uma casa de prostituição. E para quem não sabe, o rufianismo, quem patrocina a casa de prostituição, comete crime. A prostituição em si, ela não é crime aqui pelo Código Penal, mas você patrocinar a prostituição, você comete um crime. E aí, a gente foi uma operação para derrubar a casa de prostituição, o patrocinador, né? Para pegar em flagrante o patrocinador. E aí o chefe organizou a equipe e tal. E engraçado que em várias operações da polícia, são poucos os policiais interessados. Nessa, todos os policiais da delegacia se interessaram em participar, e não só a nossa sessão. Será por quê? Enfim, chegamos lá no CONIC, e aí fizemos um brief ali perto da saída de emergência. E aí levantaram a pergunta: quem é que vai lá? Meu chefe estava agendando era uma casa de massagem, né? Meu chefe estava agendando a massagem com a mulher lá. Só que na hora todo mundo se perguntou: caraca, e agora? Quem é que vai entrar lá para fazer a massagem, para fazer a investigação? O objetivo era identificar se tinha algum cliente sendo massageado naquele momento. E aí levantaram meu nome. E aí tá, beleza, eu vou lá. Polícia tem que fazer o seu trabalho. Eu nunca entrei numa casa de prostituição. Foi a primeira vez que eu entrei numa casa de prostituição. Foi lá nessa operação da polícia.
Cheguei lá, bati na porta, toque, toque, toque. Sai uma mulher, aparece uma mulher. A mulher abre a porta, olha pra mim de cima e embaixo e fala: Meu Deus! Eu não imaginava que você era assim. Vamos entrar. Igual a palavra fala aqui, sedução das palavras. Ela começou a adular, me elogiar, me seduzir. Ela vestia uma roupa, parecia uma camisola toda sensualizada. E aí eu entrei, fui atrás dela, ela entrou numa salinha, eu pensei que eu ia ficar ali já na recepção. Aí eu, não, vamos conversar aqui pela recepção. Ela, não, me acompanha até aqui. Aí entramos lá dentro da sala, aí tinha uma sala, aí eu perguntei, e essa sala tem alguém? Aí ela respondeu, sim, tem alguém, ou seja, meu objetivo era identificar se tinha algum cliente naquele momento. Então já alcancei o objetivo, a gente podia fazer o flagrante. E aí ela seguiu adiante, foi para outra sala. Aí na outra sala ela entrou. Quando ela entrou e me conduziu, veio outra mulher já por trás, entraram as duas dentro da sala. E eu já comecei a ficar meio agoniado. Era um local meio escuro. E aí elas, não, vamos conversar aqui. Eu, não, vamos conversar lá fora, é melhor. Não, aqui a gente vai te explicar como é que funciona. Aí começaram a explicar como é que eram os pacotes de massagem, aí tinha várias finalizações diferentes. Por que eu estou contando isso? Porque no final de tudo, quando a gente entrou, fez a abordagem, conduziu todo mundo para a delegacia, essa mulher que me abordou primeiramente era casada. Olha que coisa louca. A mulher dizia para o marido que ia trabalhar, ela ia para a casa de prostituição, gerenciava aquela casa, administrava, voltava para casa e tinha uma vida de casado normal. Olha que doideira. Aqui a palavra de Deus fala exatamente isso. Aqui a palavra fala o seguinte: no versículo 19: Pois o meu marido não está em casa, ele partiu para uma longa viagem. Cara, quando eu vi aquilo, eu me assustei. Eu pensava, cara, isso aqui não é possível que aconteça até hoje, não. Então, até hoje, a gente vê famílias sendo destruídas por pessoas que não têm compromisso, com pessoas que não têm unidade com o seu cônjuge, com pessoas que não têm a mesma linguagem, não têm aliança. E isso tem destruído, além da própria família, destrói outras famílias. Quando você trai a sua esposa, quando você trai o seu cônjuge, você não está destruindo só a sua família, você está acabando de destruir outras famílias. Isso é muito sério, isso é muito grave. Eu sei que aqui tem pessoas solteiras, o Luiz é solteiro, eu sei que tem pessoas que ainda não têm uma vida conjugal, mas é totalmente importante e válido você entender algo que você vai viver. Cuidado com a sedução da mulher adúltera. Salomão alertou em Provérbios 5, Provérbios 6, Provérbios 7. A palavra, ela orienta a vida do ser humano, desde os 10 mandamentos sobre o adultério. Então não é à toa que está aqui. Não é à toa que está aqui. Quebrar a aliança tem uma consequência terrível. Tem uma consequência terrível. Fala, DP. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Como é que você está? No versículo 24, Salomão continua: Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são a grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para a morada da morte. Então é o seguinte, casamento para ele funcionar, ele precisa seguir o que Nimrod fez lá na Babilônia, na verdade na Torre de Babel. Não sei se você sabe, mas Nimrod, ele foi bisneto de Noé. E o que ele teve sucesso? Ele foi um grande cabeça ali da construção da Torre de Babel. Para quem não sabe, a Torre de Babel, ela é considerada a mais alta hoje em dia. A Burj Khalifa lá no Emirados Árabes, Burj Khalifa, que é considerado hoje o prédio mais alto do mundo, ele é 3 vezes menor do que a Torre de Babel. Existem pesquisas que já comprovaram que a Torre de Babel é 3 vezes maior que o prédio mais alto da atualidade. Agora você imagina, o bisneto de Noé conseguiu construir uma torre que é 3 vezes
3 vezes maior que a maior torre de hoje, que o homem construiu com a tecnologia de hoje, que a tecnologia atual, com as ferramentas, com a expertise de hoje. Naquela época não tinha curso de engenharia. Noé construiu uma arca absurdamente gigante. Absurdamente gigante. Como que essas pessoas antigamente conseguiam fazer esses absurdos? O segredo é uma coisa. Nimrod, a palavra de Deus fala que ele tinha unidade de linguagem e unidade de propósito. No seu casamento, para você ter sucesso, você precisa ter unidade na linguagem e unidade do propósito. Se você não tem isso com o seu cônjuge, é muito difícil vocês caminharem rumo ao sucesso. É muito difícil caminharem rumo ao sucesso. Por que Deus derrubou a Torre de Babel? Por que ele enviou anjos lá para confundir a linguagem? E aí, confundindo a linguagem, o que aconteceu? Cada pessoa falava uma coisa, ninguém entendia, e aí a Torre de Babel faliu. Por que Deus fez isso? Porque Nimrod estava construindo um império. Ele não estava construindo um reinado. Um reinado, as pessoas, todas elas são beneficiadas pela benevolência do rei. Mas no império, o imperador, ele é o cara que quer ascender aos céus. E foi isso que ele fez lá na Torre de Babel. Por isso que Deus confundiu a língua do povo e não prosperou. Então, o segredo número 1 para um casamento bem sucedido: você precisa ter unidade. Unidade de linguagem e unidade de propósito. O que é unidade? O que é unidade? De forma bem rápida, vou falar um exemplo bem simples. Se você vai fazer um suco de uma vitamina, pega aí, não sei se sua avó fazia na época que você era criança, vitamina de banana e mamão. Cara, que delícia é. Para você fazer uma vitamina, você precisa pôr os ingredientes, né? Banana, mamão, leite, tudo mais. Quando você vê de forma separada as coisas no liquidificador, elas estão em união. Elas estão ali juntas, mas não estão em unidade. A unidade só acontece depois que você começa a bater, e aí o que era cada coisa separada vira uma só. Isso é unidade. Unidade. Da mesma forma que a vitamina vira uma só, o seu casamento precisa ser um. Você e o seu cônjuge precisam ser um. Mas, Diego, como é que eu vou ser um com a minha esposa se nós somos dois diferentes? Você precisa fazer a transformação. A transformação. Você precisa ligar o liquidificador. Sem ligar o liquidificador, vocês não vão ser um nunca. Assim como Jesus, Deus e o Espírito Santo são um, você precisa ser um com o seu cônjuge e com Deus. Você precisa ser um. Sem unidade, o seu casamento não vai ter sucesso. E o segredo dessa unidade não é 1 mais 1. A matemática é bem simples. 1 mais 1 é 2. Se você colocar só a soma dentro do seu casamento, você nunca vai ser um com ele. Agora, se você colocar o x, a multiplicação, dentro do seu casamento, o que era 1 vezes 1 vai virar 1. Aí é o segredo da transformação, da união para a unidade. Eu posso falar disso de forma mais detalhada depois, não é assunto da live agora, mas o seu casamento ele só alcança a unidade quando você cumpre com aquilo que Deus colocou, ou seja, quando você multiplica os talentos, quando você multiplica o seu DNA, ou seja, quando você tem filhos, você está tendo unidade. Quando você multiplica o seu patrimônio, você está tendo unidade. Quando você multiplica aquilo que Deus colocou na sua mão, você está tendo unidade. Quando você multiplica o seu amor pelo seu cônjuge, você está tendo unidade. Então, a matemática do amor, para gerar a unidade, é a multiplicação, não a soma. Só que hoje a gente vê o quê? É divisão. A divisão é que está no meio da matemática aí do casamento. Você tem um simples conflito ali com seu esposo, com sua esposa, e você já quer dividir. Infelizmente, hoje o que tem acontecido é isso. O casamento se tornou um contrato social, onde quando uma das partes não está mais interessada, simplesmente acaba o contrato. Cada um segue o teu jogo, segue a tua vida, e não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem para você. Se você errou no recrutamento, você vai ter que investir pesado no treinamento. Casou é para a vida toda. É para a vida toda. Diego, mas você não conhece meu cônjuge, você não conhece. Você casou com ele, não casou? Ele te pôs uma arma na cabeça para você casar com ele?
Ela te pôs uma arma pra você casar com ela? Não, né? Então, se você casou, você precisa assumir sua responsabilidade. Você precisa treinar, você precisa mudar, você precisa se transformar. Como que eu transformo meu cônjuge? Eu transformo o meu cônjuge transformando primeiramente a mim. Toda transformação que você quer em outra pessoa parte da sua transformação. É muito simples. Para você mudar alguém, você precisa primeiro mudar. Se você quer a mudança de comportamento em outra pessoa, no seu cônjuge, aqui no nosso contexto, você precisa primeiro se transformar. Não adianta nada você ficar apontando o erro dele. Ah, mas ele deixa a toalha jogada. Ah, mas minha esposa reclama demais. Ah, mas eu não aguento essa reclamação o dia todo. Para você ter uma mudança de comportamento de outra pessoa, você precisa se transformar primeiro. Isso é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade sua. Então é o seguinte, unidade. Unidade de linguagem e unidade de propósito. Por que unidade de linguagem? Você precisa falar a mesma língua, senão não tem sucesso. O que é falar a mesma língua? Não é ter o mesmo ponto de vista, mas é vocês estarem debaixo de um mesmo propósito. É você ter em mente que vocês querem chegar lá. E, por exemplo, se um tem um caminho para cá e o outro tem um caminho oposto, isso aqui não é unidade de linguagem, nem unidade de propósito. Vocês estão querendo ir para caminhos diferentes. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É igual o jugo desigual, é a mesma coisa. O jugo desigual é a mesma coisa. Se você está debaixo de um jugo, o que é o jugo? O jugo é o que amarrava os cavalos, né, nas carroças. Se o cavalo está com jugo e o outro está com jugo desigual, esse cavalo aqui ele vai ficar sobrecarregado, puxando a carroça. Enquanto esse aqui vai estar vai exigir menos esforço desse. E o que acontece? Esse aqui com o tempo ele não vai aguentar mais. Não vai aguentar mais. Por quê? Porque ele tem o jugo desigual, ou seja, o propósito desse está sendo diferente do propósito desse. Quando os dois andam no mesmo propósito, quando os dois andam no mesmo jugo, acontece um fenômeno que é a multiplicação. Acontece o que eu chamo de união de forças. E aí acontece um milagre. O que era para ser dois puxando, parece que são três. Sacou? Então você precisa ter unidade de linguagem. Você precisa desenvolver a unidade dentro do seu casamento. Se você quiser ter um casamento bem sucedido. Se não, pode continuar tendo aí seu contrato social, seguir sua vida. Infelizmente, se você não está bem com sua família, é muito difícil você estar bem no seu trabalho, com relacionamento com Deus, com relacionamento com sua família, com seus amigos. O relacionamento ruim com o seu cônjuge reflete muito na sua vida. E aí, o adultério, ele é exatamente a quebra da aliança. O que é essa aliança? Vamos falar um pouco da aliança. A aliança, primeiro, ela não tem fim, ela não tem início, ela não tem meio. A aliança, simbolicamente falando, né? Ela é um objeto, falando do objeto, tá? Que representa a aliança. É um objeto que não tem meio, não tem início, não tem fim. É de ouro, porque o ouro é um metal nobre. Então, o seu casamento, ele é uma instituição nobre. O que você precisa entender sobre a aliança? Você precisa entender que a aliança é um compromisso. É um compromisso que, independente do que aconteça, você precisa honrar. Independente das suas emoções, você precisa honrar. Independente de como você esteja com o seu cônjuge, você precisa honrar a aliança, porque é um compromisso. Como é que eu fortaleço essa aliança? Essa aliança ela não é só entre você e o seu cônjuge. Essa aliança é entre você, seu cônjuge e Deus. Você precisa colocar Deus nessa história. Se você não coloca Deus, consequentemente você está colocando outra coisa. Como que funciona isso? Pensa num triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. No ponto do triângulo, então tá aqui o triângulo, né? Imagina aqui um triângulo. No vértice superior do triângulo tá Deus. No vértice de baixo tá você, o homem, e aqui a mulher. Como que essa aliança é fortalecida? Essa distância da mulher para Deus
é igual essa distância do homem para a mulher e essa distância do homem para Deus. Vamos aqui imaginar esse triângulo. À medida que o homem se aproxima de Deus, o que acontece com a distância do homem e da mulher? Ela diminui. Não sei se você consegue visualizar isso aqui. Então, como que eu aproximo o homem da mulher? Não basta, mas é importante, que o homem se aproxime de Deus e a mulher também. O que acontece com essa distância? Diminui. Da mesma forma, se o homem se distancia de Deus, o que acontece com a distância dele para sua esposa? Ela aumenta. Então, olha que sacada bacana. Você que é cristão, que percebe que sua mulher ou seu marido, eles não estão no caminho do Senhor ainda, como que você faz para essa pessoa se aproximar de Deus? Você precisa se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, diminui a distância, mais você se aproximou do seu cônjuge. E quanto mais você se aproximou do seu cônjuge, mais você consegue trazer ele para perto de Deus. Isso aqui é uma aliança. É uma aliança. Se você se distanciar de Deus, a sua distância do seu cônjuge vai ser maior também. Então você tem que imaginar esse triângulo com vértice onde está Deus, você e sua esposa. Quanto mais vocês se aproximarem um do outro, mais vocês se aproximam de Deus também. Interessante, né? A proximidade sua de Deus vai fazer você aumentar sua proximidade com o seu cônjuge e vai fazer sua proximidade do seu cônjuge aumentar com relação a Deus. E isso é uma aliança. Isso é inquebrável. Você precisa trazer isso para dentro do seu casamento. Quem não coloca Deus no casamento está colocando outra coisa. Está colocando um amante, está colocando ali um demônio, está colocando alguma outra coisa. Você precisa ter isso em mente se quiser ter o seu casamento próspero. Eu conheço vários casamentos que não tiveram Deus como centro, né? Como o cordão, como a terceira dobra do cordão. Eles viveram até muitos anos, mas, cara, eu vou ser sincero com você, não estou falando de religião não, tá? Eu não conheço um casamento que prosperou em alegria, que prosperou em intimidade, que prospera até hoje, depois de muito tempo, depois de 40 anos, sem a presença de Deus. Um casamento que eu tinha como referência aí desses popular era o casamento da Fátima Bernardes e do William Bonner. Eu, desde molequinho, eles estavam juntos, separaram tem poucos anos, 5 anos, sei lá. Eu pensei que aquele casal não ia separar, mas separou, rompeu. Se adequou à modernidade, sei lá o que é. Eu sei o seguinte, o meu compromisso é com Deus, minha aliança inicial é com Deus, depois minha aliança é com a minha esposa, depois minha aliança é com a minha família. Pode acontecer o que for, a Larissa ela pode me trair, pode cair, mas eu nunca largo essa mulher. Porque eu tenho uma aliança com ela. Isso é muito forte. Quando Adão, se a Larissa fosse a Eva, lá no jardim, e ela comesse do fruto proibido, e ela saísse do jardim, eu tenho certeza que eu também sairia. Eu tenho certeza que eu ia atrás dessa mulher. Nossa, Diego, mas você ia deixar Deus e ia comer também o fruto proibido para ir atrás da Larissa? Eu ia. Porque eu tenho uma aliança com essa mulher. E eu não sei se você sabe, Jesus fez isso também por você. Jesus abriu mão da sua glória, renunciou o seu reinado e veio atrás de sua noiva aqui na terra, que somos nós. Da mesma forma que ele fez pela igreja, eu faço todos os dias pela minha esposa. Se um dia ela sair do jardim, que é o nosso casamento, eu vou atrás dessa mulher, custe o que custar, porque eu tenho uma aliança com ela. Eu tenho uma aliança de amor com ela, e só com ela. Então é isso, o casamento ele precisa estar forte dentro de você. O casamento, a unidade, a aliança, são princípios que você precisa carregar. Você precisa carregar a aliança no seu casamento, você precisa carregar a aliança no seu relacionamento com Deus, você precisa carregar a aliança em negócios, em sociedades que você se envolver, porque isso faz total
total diferença em pessoas que andam segundo princípios e pessoas que veem a vida sem compromisso. Salomão alertou bastante sobre isso, sobre a mulher adulta. Eu estou aqui reforçando um pouco o que ele falou. E eu tenho certeza que quem carrega isso no seu casamento, ele é próspero. Eu sou casado há mais de 15 anos, eu tenho 33 anos, casei com... Não sou casado há mais de 15 não. Eu namoro com a minha esposa há mais de 15. A gente começou a namorar em 2007. Estamos em 2022. Eu casei em 2020. Casei em 2010. Tem 12 anos que a gente é casado. E é algo que a gente vai construindo, né? A gente tem construído essa unidade, essa força na nossa família por causa de princípios que a gente carrega. Eu quero só te inspirar, te dizer que a família é a coisa mais maravilhosa que existe. Você que tem tido referências ruins aí no seu ambiente, no seu convívio. Eu também tive, meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos e eu via a família como algo que falido, tanto faz, eu posso casar, posso não casar. Mas Deus transformou a minha mentalidade, Deus transformou a minha realidade. E hoje eu vejo o casamento como algo tremendo, algo como vale a pena morrer. É isso. Se tem alguma coisa que vale a pena morrer, é pela família. Que Deus abençoe. Tamo junto, Luiz, Daniel. Grande abraço, meus amigos. É bom ter vocês aqui conversando. Hoje é quarta, uma quarta-feira maravilhosa. Vamos pra cima, 6h12 da manhã. Esse é o dia que ele fez, vamos fazer acontecer. E é isso. Que o Senhor te abençoe. Amanhã nós vamos ler Provérbios 18 e assim seguimos nosso compromisso. Que Deus abençoe. Ângelo entrou aí. Tudo bom, irmão? Bom dia. Estou encerrando a live agora. Que Deus abençoe. Ângelo, depois marca aí uma live pra gente. Estou à disposição aí pra gente fazer uma live, beleza? Tamo junto. Grande abraço. Até amanhã. Valeu, DPzão. Falou, Luizão. Abraço. Tchau, tchau. Encerrando a transmissão.